Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos estar vendo sobre como analisar os time frames maiores para os menores sem se perder. Então, uma breve introdução. No vídeo a gente vai estar comentando a respeito dos time frames no que tange ao 4 horas até o 15 minutos. A gente vai estar aprendendo sobre realinhar o fluxo de ordens. E para isso a gente precisa ter uma continha básica de como que funciona determinado candle, para assim compreender a sua estrutura. Então, uma vela de 4 horas, ela tem 4 vezes, né? Ou seja, 4 velas de 1 hora. Uma vela de 4 horas contém 8 velas de 30 minutos. E uma vela de 4 horas tem 16 velas de 15 minutos. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque quando a gente está fractalizando determinado time frame do maior para o menor, a gente precisa entender como que funciona a dinâmica de abertura, mínima, máxima, fechamento, que é o Open High Low Close, Open Low High Close, que nada mais, nada menos seria do que o Power of Three, tá? Onde acontece a acumulação, manipulação e depois distribuição do mercado, tá? Então, um ponto importante é que todos os time frames a gente precisa dar tempo suficiente para a vela se formar, fazer o seu pavio e depois o corpo é quem vai ditar esse ritmo de expansão, de continuidade, tá? Então, os time frames menores, a gente vai sempre precisar estar alinhando todos aqueles pontos que eu já trouxe aqui no canal. Que é sobre o quê? A gente sempre tem um ponto inicial de partida e um ponto final. E esse ponto inicial de partida vai ser o que exatamente? Um swing point. Então é aí que a gente vai fractalizando as velas para entender como está sendo colocado esse pavio da vela, onde está tendo continuidade ao longo desse caminho e por aí vai. Então, uma vela também de 1 hora, ela contém 2 velas de 30 minutos e 4 velas de M15. E o objetivo é simples, sempre dividir o gráfico maior em pedaços menores para a gente compreender como que está funcionando essa construção sempre do time maior que a gente está olhando. Para isso, a gente tem aqui os exemplos dos time frames, tá? Que é composto por tudo aquilo que eu falei, das 4 velas de H1, de 30 minutos, 15 minutos, tá? Então, precisa se dar tempo suficiente para a vela formar o seu pavio. Para isso, a gente sempre tem o Open, Low, High, Close. E consigo, aqui no gráfico de 1 hora, fractalizando, a gente tem aquelas 4 velas para formar por completo aquela vela de 4 horas. Da mesma forma que no 30 minutos a gente vai ter aquelas 8 velas de 30 minutos para formar o 4 horas. E aqui no 15 minutos, todas aquelas 16 velas para estar formando por completo a movimentação. Então perceba que aqui tem o seguinte, a gente sempre vai ter o quê? Um ponto inicial de partida e o ponto final. Se o objetivo do mercado ainda não for atingido, né, quando se findar o tempo daquela vela de 4 horas, a gente ainda pode negociar. Então, sempre há oportunidade no andamento do preço conforme ele está avançando. Basta nós colocarmos um swing point e respeitarmos o mercado quando ele fizer o quê? Uma retração. De nada adianta eu pegar na expansão do mercado e eu não ter um risco-retorno saudável e dinâmico para trabalhar, tá? Então o mercado ele sempre vai expandir, retrair, expandir. Da mesma forma, se a gente vem para o M15, nós conseguimos ter mais oportunidades de toda essa construção. Tem a expansão, o mercado ele consolida, a manipulação, depois expansão, novamente retração em seguida expansão. Então, fases de preço, um dos primeiros vídeos que eu trouxe aqui no canal se aplicam também inerente do tempo gráfico. Dando ênfase ao time frame de 30 minutos, a gente utiliza ele como uma forma mais recomendada quando você está operando meio que uma segunda vela ali de um swing point, quando é colocada uma manipulação de mercado, uma reversão. Então, a gente pega com ênfase lá o 1 hora, né, fractalizando ele, nós vamos ter o quê? 2 velas de M30, tá? E qual que é a lógica aqui? Se a primeira vela dentro do 30 minutos, lá no tempo fractal da H1, dessas 2 velas que eu estou falando, ela vai funcionar como uma vela de reversão. Então, a próxima, você tem o que como ponto se a reversão já ocorreu? Expansão, continuidade da movimentação. Então, a gente alinha sempre o quê? O ponto A, de onde ele está partindo, até o ponto B,
que se trata da liquidez do mercado, aquele buy side liquidity, sell side liquidity, failure swings, que é os vídeos passados que eu trouxe aqui no canal. Então, a gente alinha esse tempo gráfico e a gente pode refinar a nossa entrada lá para 3 minutos. Um dos aspectos da gente diminuir os time frames é para aumentar o nosso RR. Então, se eu estou operando o tempo gráfico de 1 hora, eu desço para o tempo gráfico de 5 minutos. Porque eu dou tempo hábil suficiente para a vela se formar e o preço trabalhar dentro do tempo que tem de esgotamento da vela, até ela se findar. Se eu estou operando no 30 minutos, eu utilizo o 30 para o M3, basicamente vai ter aí 10 velas de 3 minutos para compor toda essa movimentação de uma vela de 30 minutos. E se eu estou operando no M15, eu fractalizo ele para 1 minuto. Então, a gente sempre vai estar utilizando os tempos gráficos maiores para a gente alinhar esses pontos de swing, né? Levando em consideração, fractalizando e realinhando cada vela na sua formação com o tempo maior, como por exemplo aqui. Se foi colocado um swing point lá no H1, significa que está colocando no H4, no M30, no M15, e é assim que devemos pensar na hora de realinhar os time frames. Porque à medida que o mercado ele se distancia do ponto inicial que ele colocou a manipulação, significa que a gente tem o quê? Um porto seguro, como se fosse uma âncora no mercado. E a partir dali, ele se expande e a gente não precisa ter medo de o mercado retornar. Porque se aquele ponto houve absorção, manipulação, significa que ele é um swing protegido, um swing relevante no mercado. Então, é a gente negociar para longe dele. Se a gente vê o preço ele se distanciando de uma forma clara e rápida para o lado contrário, é muito bom, tá? Então, a gente tem aqui como utilizar um uso adicional, né? Se o gráfico de H1 não apresentar gaps, fair value gaps claros, a gente pode descer o tempo gráfico para o M30 para a gente identificar esses fair value gaps mais nitidamente e otimizar e refinar os nossos pontos de entrada, tá? Com isso, a gente tem aqui o exemplo onde a gente tem duas velas de H1. Perceba que a vela que ela colocou a manipulação e a segunda tem o papel do quê? Expandir para longe da âncora que ele colocou aqui. Consigo, no M30, a gente vai ter 4 velas. E perceba que o quê? Aqui a gente coloca um swing point, o mercado ele expande novamente. Essa vela ela fica negativa com uma inside bar. Então o mercado ele meio que consolida nessa vela. E se a gente fractalizar o tempo dele lá para 3 minutos, a gente vai ver o mercado o quê? Lateral desse jeito aqui. Não saindo dentro desse range. Mas à medida que essa vela de 30 minutos ela sweepa a lower da vela anterior e forma um pavio curto, o que tem aqui como característica positiva disso? Expansão. Por quê? Porque um pavio curto sinaliza para nós que aquela vela comporta expansão, tá? E isso é algo muito positivo de você diferenciar uma vela que é de reversão, onde ela tem muito pavio, pouco corpo de candle, de uma vela que tem pouco pavio e um corpo grande, tá? E é no corpo grande dessas velas que a gente vai estar realinhando, fractalizando, que compõe a real movimentação de uma expansão de mercado, tá? Com isso, a gente pode também utilizar o time frame do 15 minutos, e ele é mais eficiente em quais situações? Quando o preço ele já se encontra em uma forte movimentação de expansão, tá? O preço ele já está testando as extremidades mais altas de um topo de um range ou de um fundo de determinado range, tá? O tempo gráfico de 1 hora não está deixando pontos de swing nitidamente, são os pontos de partida inicial, e a gente sempre precisa colocar esses swing points relevantes no mercado, porque são regiões que sweepam a lower de determinado tempo de cada candle anterior. Então é algo muito importante, porque o sweep, a liquidez de mercado, é o nosso ponto inicial. Sempre vai o mercado se movimentar de liquidez para liquidez. E foi isso que eu trouxe nos vídeos passados, tá? Então a lógica da execução, né, caso o tempo gráfico ali de 1 hora não esteja mostrando uma estrutura muito clara de swing, a gente pode utilizar tanto o M30 como também o M15. No M15 vai ter mais oportunidades, tá? Porque formam-se muitos swing points. Então a gente pode utilizar isso, tá? E como que a gente deve partir desse ponto? É aguardar a confirmação, né, a formação desse swing point. E a partir daí, aí sim a gente se movimenta. É aí que a gente inicia para talvez estar tentando
ver, né, a possibilidade de uma execução. No Lower Time Frame, eu falo, não é para a gente analisar o tempo gráfico, é para executar. A gente precisa de um gatilho importante, uma informação que, opa, deu a minha confluência aqui, eu executo. E depois que eu entro no mercado, acabou. Eu não vou mexer na ordem. Eu já fiz esse papel de análise, confirmei meu bias, fui descendo os time frames, todas as velas estão alinhadas, como nos exemplos anteriores aqui. Então, se tudo está alinhado e o preço está se distanciando daquele determinado ponto, por que eu tenho medo, entende? De continuar com a execução ali depois de eu entrei. Então, é basicamente isso. E consigo, a gente pode estar alinhando, né, toda essa estratégia de realinhamento e tudo mais com a abertura de um candle de 4 horas, operar seguindo a tendência, né, para longe daquela mínima que foi colocada, alinhando todos os tempos gráficos. E a expansão, ela vai partir sempre do contexto de uma vela maior. A gente não está operando isoladamente, por isso que é super importante a gente compreender como funciona a dinâmica do preço na sua construção da anatomia de um candle em si. E isso funciona tanto para uma vela semanal como para uma vela do candle diário, tá? Mas eu sei que muita gente opera dentro do dia, né? Intraday no mercado. Então é super importante a gente alinhar esses tempos gráficos para não ficar isolado ali, como se fosse na movimentação do M15, mas sem esse contexto do tempo maior. Então aqui o último exemplo que a gente tem, a gente vai ter aquelas duas velas de 1 hora e a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas de M15 que vão compor toda essa movimentação. E perceba, o mercado, após ele ter a sua abertura aqui, ele forma um sweep, coloca uma lower importante, o mercado ele expande, tem a sua retração. O que faz nessa retração aqui? A gente tem um K-level, um fair value gap, o mercado ele retorna para dentro desse ponto, sweepa a liquidez, expande novamente em direção ao nosso doll, em direção ao nosso target. Então é assim que o mercado ele funciona, é assim que fractalizamos as velas e vamos compondo, recheando, né, esse escopo, sempre partindo do quê? Do ponto inicial, A, até o ponto B. Então, é basicamente isso, gente. Eu vou trazer um exemplo agora no gráfico para a gente compreender como que se dá essa movimentação. Vindo agora para o nosso exemplo prático, a gente sempre precisa de contexto, entendendo de onde que a gente está saindo e para onde está indo. Aqui no Nasdaq e no Dow Jones, a gente está vindo em uma decrescente, onde o mercado ele está trabalhando em estruturas bearishes, tá bom? Então o mercado ele está de baixa em si, mas bearish. Contudo, a gente sempre precisa entender o quê? Um objetivo no mercado, para onde que o mercado está indo. Então, a gente tem aqui esse objetivo em aberto aqui no Dow Jones. Ele é o ativo que está indo em direção ao ativo líder, que foi o Nasdaq, e vamos compreender e fractalizar as velas a partir da perspectiva descendo os tempos gráficos e decompondo como que funciona essa anatomia de um candle em si para a gente entender, tá? Com isso, o mercado, ele colocou um swing, ele sweepou e tá dando continuidade. Lembrem-se sempre daquilo que eu falei, né? Se o time frame do diário colocou um swing point aqui importante e ele está expandindo em direção ao objetivo, a gente vai estar tratando a próxima vela como uma de continuação. É muito mais tranquilo da gente operar continuidade do que reversão de mercado. E lembrem-se daquilo que eu falei. Um curto pavio sinaliza para nós que o mercado ele vai comportar expansão dentro daquele dia, tá? Diferente de um candle que ele tem muito pavio para ambos os lados. Se trata de uma reversão ou de uma consolidação. Descendo agora para o time frame de 4 horas, a gente vai ver como que vai se dar a formação da próxima vela que a gente vai estar analisando. Para isso, eu vou estar avançando aqui para a abertura do mercado, com o candle das 18 horas, e vamos marcar a abertura do candle diário, para compreendermos como que está sendo essa movimentação. Marcadas as 18 horas, a gente está entendendo o que aqui exatamente? Que a gente vai ter um open, high, low, close. Se eu estou bearish para essa movimentação, indo em direção ao meu objetivo, eu quero ver continuidade. Então entra naquilo que eu falei. Se o mercado ele for fazer um pavio curto, em um pouco espaço de tempo, sinaliza que o corpo dele, depois do nível de abertura do candle diário, vai representar toda a expansão da movimentação, tá?
E para isso, a gente precisa entender como que estão sendo colocados os swing points, descendo também os tempos gráficos para a gente colocar aquilo que a gente já aprendeu no vídeo de reversão de mercado, sobre liquidez, tá bom? Então, até que se forme um swing point aqui, a gente pode ir analisando. Perceba que aqui o mercado ele colocou um swing importante, em que ele tem o padrão do que exatamente? Ele sweepou a máxima do candle anterior e fechou dentro ali do range interno dela aqui no Dow Jones. Com isso, a gente vai ter o que de informação? Eu vou puxar aqui meu indicador para a gente estar vendo. Percebe que lá no candle diário, que a gente está fractalizando, ele está respeitando a região de equilíbrio, que é como se fosse uma premium discount, aqui ó, setada, tá? Onde ele está colocando o topo daquela vela. E à medida que o mercado ali vir para baixo do nível de abertura, sinaliza o quê? Que ele vai começar a imprimir o corpo daquela vela. Por isso que a gente vai sempre alinhando com o tempo gráfico maior, todos esses pontos, tá bom? Com isso, eu quero ver uma reação positiva aqui, de rejeição, e agora o corpo do candle para baixo. E aí sim a gente tem essa movimentação de mercado respeitando pedir arrays, colocando a manipulação, a reversão do mercado e em seguida ir em direção ao objetivo que nós temos. Para isso, então, eu quero descer o tempo gráfico ali de 1 hora para a gente compor e estruturar todas essas velas de 4 horas, tá? Pegando como exemplo só e um gancho, 22 horas, que foi quem colocou a manipulação de mercado, se trata da estrutura ali definida da seção asiática, tá? A próxima vela se trata de Londres. Então, quem colocou a reversão? Ásia. Se a Ásia colocou a reversão, Londres tende a dar continuidade para longe do pavio que foi colocado do candle diário, de um pavio que foi colocado do candle de 4 horas. E se a gente fractalizar, a gente vai estar vendo que esse mesmo pavio compõe uma vela de 1 hora, tá bom? Se a gente descer também, vai compor o pavio de uma vela de 30 minutos, 15 minutos. Então, podemos fractalizar os tempos gráficos para definir onde está sendo colocado aquele pavio e, em seguida, operarmos o quê? O corpo do candle, que é o que, de fato, faz sentido para capitalizarmos uma expansão. Tá bom? Então, o mercado, ele colocou na seção da Ásia a manipulação. Veja a rejeição após ele colocar o topo do dia do candle diário. E perceba que a gente tem muitas confluências para operarmos para longe daquele ponto. Por quê? Porque o mercado ele já sinalizou uma quebra de estrutura para nós através do CSD ou através do quê? Do MSS ou fazendo também o choque, né? Seja como for que vocês queiram chamar. Mas a ideia é que em ambos os ativos foi feito. E isso é estritamente importante para compreendermos, porque quando ele muda a estrutura de alta aqui, o que sobra agora para nós? Realinhamento com o time frame lá do semanal, diário, que a gente compreendeu olhando aquele todo cenário. Então a gente está alinhado com o tempo gráfico maior. Dá para perceber que toda essa movimentação de queda está sendo mais radical, mais rápida, com certa urgência. Isso se trata de momento, entendeu? Então, com isso, fractalizando todos esses pontos, a gente está alinhando os tempos em si. Perceba que o indicador aqui também, ele já coloca, a gente está observando o tempo gráfico de 1 hora, com o de 4 horas e o candle diário. E olha lá, foi colocado, após a abertura, a máxima daquele candle, que corresponde à máxima de um candle de 4 horas, a máxima do candle ali que foi colocado pela seção da Ásia, tá? Como também aqui no Nasdaq, a gente tem esse mesmo cenário. Foi colocado manipulação lá no mercado, a segunda vela tem como obrigação, né, após ser colocado a manipulação, expansão, distribuição da movimentação. Isso daqui é o que a gente define como Power of Three. O mercado ele tem sua abertura, onde ele fica acumulado, coloca a manipulação e em seguida vem a distribuição. Podemos observar que aquela vela que foi colocada às 22 horas, a máxima do dia, ela corresponde a uma movimentação da seção da Ásia. Então podemos definir aqui o Power of Three dela para compreendermos como que foi essa manipulação. Perceba que cada vela de 4 horas vai ter 4 velas de 1 hora. Então a gente tem aqui ó, uma que ficou consolidada,
outra que expandiu para cima, sweepando a lower anterior, a terceira continuou e a quarta teve essa absorção, essa reação, colocando o topo. E com isso nós fractalizamos a vela para corresponder à manipulação daquela vela de 4 horas. Então estamos alinhando os tempos gráficos. Com isso definido, e no ativo que ainda tem o quê? Um objetivo em aberto para se alcançar, é nele que eu quero concentrar os meus esforços para eu capitalizar. Então, após ele fazer todo esse cenário também, tá? Eu vou estar marcando aqui para a gente compreender como que foi a movimentação dele. Perceba que ele fechou dentro do range ali que foi sweepado e à medida que o mercado ele começa, ele tem abertura da próxima vela ali que foi da sessão de Londres, começa a ter momentum, agressividade. E nesse momentum e agressividade é onde a gente quer ver todos os aspectos também para capitalizarmos, fractalizarmos as velas para entendermos como que foi esse raciocínio por trás. Então, indo agora para o nosso tempo gráfico de 30 minutos, a gente tem aqui ó, a abertura daquela vela de 2 horas. A gente tem o nosso choque aqui, fazendo a mudança da estrutura do preço. O mercado ele colocou um swing, sweepou a liquidez ali novamente. A gente tem até aqui o indicador colocando a manipulação de mercado. Ele colocou um swing. E como é definido um swing? Através de 3 velas. A gente tem a vela 1, que foi sweepada, a outra que coloca o topo, e a terceira tem como obrigação dar continuidade para longe da manipulação. Então, o mercado ele começa a expandir. E perceba que, na medida que a gente vai fractalizando o tempo gráfico, a gente está o quê? Partindo para longe do pavio que foi colocado. E todo o corpo para baixo, o restante, compõe o quê? A expansão de mercado, a continuidade. Então, à medida que ele começa a expandir, a gente sempre precisa entender também, né, sobre K-level, onde está sendo colocado cada determinado ponto, para nós pegarmos essa continuação. E com isso é aqui que mora a grande observação que eu tenho para falar para vocês, que são os gaps, tá? Gap é um nível de K-level, é o nosso IRL, Internal Range Liquidity. Eu já trouxe isso para vocês. E o mercado ele faz o que exatamente? Ele expande, retrai e expande novamente. Então são nesses pontos que a gente quer concentrar os nossos esforços em ver essa clareza no desenvolvimento do preço para pegarmos uma operação. Então, houve oportunidade tanto após ele colocar aqui a manipulação de mercado, nessa vela, como também ele colocou aqui a manipulação, teve nessa vela, essa daqui deu continuidade, e a gente sempre está alinhado com o tempo gráfico maior. Meu diário está apontando para baixo, o meu 4 horas está apontando para baixo, tudo está apontando para baixo. E é isso que se trata de realinhamento de mercado, tá, gente? A gente percebe que aqui, ó, tanto 4 horas, 6 horas, como também o diário, perceba como que está sendo essa movimentação. E meu doll, meu objetivo está lá embaixo. Então perceba que ainda há muito o que o mercado percorrer, tá? Para alcançar onde o ativo do Nasdaq ele já havia atingido aqui atrás. Então, entendendo sobre esses cenários de colocar o pavio de determinado candle e quebrando ele, fractalizando, é que vai corresponder a toda essa construção de narrativa, clareza e principalmente esse conceito que eu estou trazendo. Então, se a gente vir aqui para o M15, a gente vai perceber o que também? O mercado, ele colocou aquela manipulação, ele não retornou para dentro do range interno daquela vela lá, mas a terceira aqui quebrou a estrutura. Tá? E isso sinaliza um swing formado, ele deu continuidade. Se a gente quer aguardar por uma clareza em si da movimentação, a gente alinha os pontos aqui do choque, CSG ou MSS, enfim. O mercado ele fez essa quebra, o mercado ele expandiu, retraiu, expandiu novamente, colocou outro swing em um nível de K-level. Perceba que tanto aquela vela de M30 que eu fractalizei, como também de M15, correspondem à mesma movimentação de mercado, entendeu? E após ele colocar o pavio daquelas determinadas velas, seja também na continuidade, ele tem por obrigatoriedade expandir para longe daquele ponto, porque ele colocou um swing. Então é isso o importante da gente identificar. É assim que eu trabalho, faço todos os dias no mercado, é identificando esses cenários para eu operar, realinhar o preço
e se ainda há tempo suficiente para aquelas velas expandirem. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é que se concentrem em candles que tem pavio curto, porque o pavio muito longo é um candle de reversão ou de consolidação. É o que a gente quer evitar no mercado. Enfim, gente, sobre realinhamento, eu queria trazer para vocês essa didática, porque é muito importante. Tem gente que se perde muito com isso. Lógico que o meu indicador ele ajuda muito. Existe um indicador grátis que eu posso passar aqui para vocês, tá? Que é esse aqui da tela, o FAD HTF Candles, tá? Ele é gratuito, vocês podem estar utilizando, customizando também, tá bom? Mas isso é para outro momento. Se vocês quiserem observar essa movimentação estando no lower time frame e tudo mais, vocês podem alinhar como se fosse o meu indicador aqui em si, tá bom? E tudo isso corresponde a gente fractalizar as velas, entendendo como que compõe a anatomia de determinado candle e surfar essa expansão em si, tá bom? No mais é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.